Você já ouviu falar em cialolitíase? Eu tenho praticamente certeza que você já ouviu falar em pedra no rim e que já ouviu falar também em pedra na vesícula. São situações muito comuns, do dia a dia. Do mesmo jeito da pedra no rim, da pedra na vesícula, pode se formar uma pedra nas glândulas salivares. E é isso daí que a gente, cirurgião de cabeça e pescoço, vai chamar de cialolitíase. A cialolitíase é bastante comum também. Não é tão comum quanto a pedra no rim, quanto a pedra na vesícula, mas é uma situação que vai levar muita gente a fazer cirurgia por causa dela. E aí, acompanha aqui comigo para você entender melhor sobre a cialolitíase, mas antes da gente destrinchar mais sobre a cialolitíase em si, a gente precisa entender aqui um pouco sobre as glândulas salivares maiores, que é onde essas pedras de saliva elas se formam. E aí, assim, a menos que você tenha operado para tirar alguma dessas glândulas salivares, tanto eu quanto você, a gente vai ter 3 pares de glândulas salivares, certo? E as 3 são as seguintes que eu vou listar aqui pra você, A primeira é a parótida, é a maior de todas. Ela fica na frente da orelha, um pouquinho à frente e abaixo da orelha, como se fosse atrás aqui da bochecha, nessa região daqui. E ela é uma glândula que a gente costuma palpar bem, quando tem um nódulo, alguma coisa, a gente consegue sentir ela muito bem. É uma glândula superficial, mais ou menos nessa região da bochecha. A segunda glândula é a submandibular. A glândula submandibular ela vai ficar logo abaixo aqui da mandíbula, bem nessa região daqui. É uma glândula que a gente consegue também palpar se a gente mexer nessa região aqui do pescoço. A gente vai ver que tem um nódulozinho, A gente consegue palpar essa glândula bem. E a terceira glândula é a glândula sublingual. É a menor de todas. E ela a gente vai ver na parte de baixo da boca, no assoalho da boca. Se a gente botar a língua para cima, tocar o céu da boca, a gente vai ver a parte de cima dessa glândula sublingual. E aí, agora que você conhece essas 3 glândulas salivares maiores, vamos conversar agora sobre a cialolitíase. A cialolitíase, ela é a causa mais frequente de inchaço nas glândulas salivares, inchaço e inflamação nas glândulas salivares maiores. E ela vai levar esse inchaço e essa inflamação especialmente para a glândula submandibular, que é essa daqui, fica nessa região do pescoço. Só para você ter uma ideia, mais ou menos 80% das pessoas que vão ter cialolitíase, até um pouco mais, elas vão ter um problema nessa glândula submandibular. E a segunda glândula mais afetada é a parótida, que é aquela glândula maior de todas, que fica aqui na frente da orelha. Ela vai ser responsável aí por 10% dos casos, 20% dos casos. E a sublingual, que é a glândula que sobrou, ela não vai ter quase nada de problema em relação à cialolitíase. E o inchaço e a inflamação, que acontece em quem tem esse problema da cialolitíase, isso daí vai acontecer por conta da pedra, que obstrui o ducto de drenagem dessas glândulas salivares maiores que a gente conversou aqui, especialmente a submandibular, E aí, quando você tem uma pedra que obstrui esse ducto de saída, a saliva começa a se acumular dentro da glândula, a glândula incha, começa a ficar inflamada. Às vezes, acontece até saída de pus por dentro da boca, por exemplo. E na prática, o que a maioria das pessoas vai falar pra gente é que ela começa a sentir muita dor, especialmente dor no lugar onde a glândula tá, onde a glândula afetada tá. E se você apertar o lugar onde está essa glândula afetada pela cialolitíase, a dor piora. E a dor vai piorar também na hora de comer, na hora de se alimentar. Fica ligado, presta atenção nisso daqui. Quando a gente vai comer, a gente costuma salivar mais. Isso é normal, isso é natural. E isso, para quem tem cialolitíase, para quem tem essa obstrução da drenagem da saliva, vai acabar prejudicando mais os sintomas. A saliva vai se acumular mais, a glândula vai inchar mais, e aí vão começar a surgir a dor, O inchaço vai estar maior, a inflamação vai ser maior, e a pessoa se queixa mais mesmo dos sintomas. A dor piora muito. Tem algumas outras coisas bem específicas também que podem levar a uma dor maior. Tem muita gente que se queixa assim, doutor, eu tenho mais dor quando eu vou beber suco de limão, por exemplo. O limão é bem ácido, ele estimula muito a salivação, e aí a pessoa acaba piorando um pouco da dor mesmo. Teve um paciente uma vez que me procurou, esse paciente ele gostava muito de tomar vinho. E aí, imagine a situação, ele se preparava todo ali para chegar na sexta-feira de noite, botar a tacinha de vinho dele, beber o vinho e curtir a sexta-noite dele lá tranquilo, relaxado. Pois o cara teve cialolitíase e ele começou a ter muita dor na hora de tomar vinho. O vinho tinha esse efeito nele, essa coisa de estimular a salivação, e aí esse paciente, coitado, ele quando ia beber vinho, começava a sentir dor. E aí você pode perguntar assim pra mim, vem cá, doutor Lauro, por que é que a cialolitíase ela acontece, Por que é que essa pedra de saliva ela se forma? E eu vou te responder que não existe um motivo muito bem estabelecido, uma causa, que principal assim pra te falar, é isso daqui que causa cialolitíase. Se acredita em algumas causas em conjunto, uma delas é beber pouca água. A pessoa que se hidrata pouco, que bebe pouca água,
ela vai ter uma saliva mais espessa. Isso é óbvio, né? Isso acontece mesmo. E a formação do cálculo, ela acaba sendo mais provável, né? A mesma coisa assim se fala sobre quem toma remédios. Existem alguns remédios, né, que vão alterar a qualidade da saliva e vão prejudicar a drenagem da saliva. Esses remédios também podem ter um efeito formador de cálculo, né? Podem ajudar a formar o cálculo. E assim, existe uma certa associação, ou pelo menos uma possibilidade de associação, entre a cialolitíase e pessoas que têm uma higiene oral ruim, né? Que não escovam os dentes, enfim, não cuidam muito bem dos seus dentes, pessoas que fumam e pessoas que têm o hábito de beber muito. E aí, se você tem algum desses sintomas que eu falei lá no começo, né? Tem um inchaço na glândula salivar, tem dor na glândula salivar, dor na hora que vai comer, né? Que vai se alimentar, tem aquela saída de pus por dentro da boca, especialmente na parte de baixo da boca, no assoalho da boca, é importante que você procure o cirurgião de cabeça e pescoço. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai te ajudar tanto a dar o diagnóstico da cialolitíase, quanto a tratar a cialolitíase. E o diagnóstico da cialolitíase não é nada do outro mundo, não. Basta ir na consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço, né? O paciente que chega na consulta comigo, eu vou pegar a história clínica, vou perguntar o que é que aconteceu, o que é que está sentindo. Essa pessoa vai me contar aqueles sintomas que estão acontecendo, né? Que a gente discutiu aqui agora. E eu vou fazer o exame físico. No exame físico, muitas vezes a gente já consegue sentir a pedrinha de saliva, né? O cialolito. A gente palpa por dentro da boca e palpa também aqui na região do pescoço, né? Especialmente nessa região daqui onde fica a glândula submandibular, que é a mais comum de ser acometida, né? E aí, muitas vezes, para a gente poder avaliar melhor o tamanho da pedrinha, né, o tamanho do cálculo, a gente acaba lançando mão de alguns outros exames, especialmente a tomografia. O exame da tomografia ajuda muito para quem tem cialolitíase. Vai conseguir dizer para a gente a localização exata do cálculo, né, da pedra, do cialolito, e vai conseguir dizer também o tamanho dessa pedra. Quando a gente sabe o tamanho da pedra e sabe a localização, a gente consegue ter uma certa ideia se essa pedra ela vai sair sozinha, se ela vai obstruir de novo o canal de drenagem da saliva, se ela vai precisar de uma ajudinha para sair, ou se a gente vai precisar fazer uma cirurgia, que seria o caso mais extremo, até para tirar a glândula salivar que está doente. Só para você ter uma ideia, eu já atendi algumas vezes pacientes, né, que não cuidaram muito bem desse problema da cialolitíase e foram meio que empurrando com a barriga, já tinham tido várias crises. Tipo assim, sentia dor, a cada 6 meses tinha aquela crise de dor, a cada 3 meses tinha a crise de dor na glândula salivar. E esse processo de inflamação foi se agravando tanto na glândula que quando a gente foi fazer a avaliação e fez o diagnóstico da cialolitíase, já não tinha muito bem o que a gente preservar em relação à glândula salivar. A única saída era fazer a cirurgia para tirar a glândula salivar doente e tirar o cálculo de saliva, a pedra de saliva junto. Uma outra cirurgia, né, que a gente pode tentar, que às vezes salva a glândula salivar de ser retirada, é a cialoendoscopia. A cialoendoscopia é um procedimento muito bacana. A gente entra com a câmera, com o endoscópio, por dentro do ducto de drenagem da saliva e a gente vai tentar com a cesta pescar a pedra de saliva. É claro que casos mais extremos, né, cálculos maiores, pedras que estão mais impactadas, a gente não vai conseguir tirar com esse procedimento. E aí realmente a gente vai precisar da cirurgia para tirar essa pedra. E se você se identificou com esses sintomas aqui que eu falei, ou se você tem cialolitíase, calma, não se assuste não. A cialolitíase é comum de verdade, é muito comum. Pelo menos eu que sou cirurgião de cabeça e pescoço, eu vejo um paciente com cialolitíase toda semana praticamente. E é uma situação que muitas vezes realmente a gente não vai precisar de cirurgia. Às vezes a gente só precisa fazer o tratamento clínico bem feito, que é controlar a dor, fazer compressa morna em cima da glândula que está sendo afetada e consumir alguns alimentos para estimular a salivação. Um exemplo que eu deixo aqui é o suco de limão. Eu espero que você tenha aprendido aqui sobre a cialolitíase. Tem outros vídeos aqui no meu canal que vão te ensinar mais, tanto sobre as glândulas salivares, quanto sobre outras coisas da cirurgia de cabeça e pescoço. E, se você gostou, segue meu canal, deixa aqui seu joinha.